Roberto Carlos, conhecido no Brasil e na América Latina como Rei Roberto Carlos, começou a sua carreira no início da década de 1960 sob influência do samba canção e da bossa nova. Com composições próprias, geralmente feitas em parceria com o amigo Erasmo Carlos, fundou as bases para o primeiro movimento de rock feito no Brasil. Com a fama, estrelou ao lado de Erasmo e Vanderlé um programa na Record TV chamado Jovem Guarda, que daria nome ao primeiro movimento musical do rock brasileiro, e que os alçou Roberto ao status de ídolos da geração. Além da carreira musical, estrelou filmes inspirados na fórmula lançada pelos Beatles, como Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, 1968, Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, 1970, e Roberto Carlos a 300 km/h, 1971. Na virada para a década de 1970 se tornou um cantor e compositor basicamente romântico, algo que não modificou desde então. Logo também mudava seu público-alvo, que deixou de ser o jovem e passou a ser o adulto. Entre 1961 e 1998, Roberto lançou um disco inédito por ano. Atualmente continua se apresentando com frequência, e estrela anualmente o especial intitulado Roberto Carlos Especial, exibido na semana do Natal pela Rede Globo. Dezenas de artistas já fizeram regravações de suas músicas, entre os quais Caetano Veloso, Gal Costa e Maria Bethânia. Segundo a Pro Música Brasil, Roberto Carlos é o artista solo com mais álbuns vendidos na história da música popular brasileira, tendo vendido mais de 140 milhões de cópias, incluindo gravações em espanhol, inglês, italiano e francês, em diversos países. Nascido na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, sul do Espírito Santo, é o quarto e último filho do relojoeiro Robertino Braga, 1896 a 1980, e da costureira Laura Moreira Braga, 1914 a 2010. A família morava numa casa modesta no alto de uma ladeira no bairro do Recanto. Roberto tinha o apelido de Zunga. Aos 6 anos de idade, no dia da festa de São Pedro, padroeiro da cidade de Cachoeiro do Itapemirim, Roberto, brincando sobre a linha férrea, sofreu fratura em sua perna direita. Socorrido por um agente de viagens da Cruzeiro do Sul, levado por esse ao Rio, teve de amputar a perna até pouco abaixo do joelho. Até hoje ele usa uma prótese. Ainda criança aprendeu a tocar violão e piano, a princípio com sua mãe e, posteriormente, no Conservatório Musical de Cachoeiro de Itapemirim. Apesar de seu sonho de infância de ser arquiteto, caminhoneiro, aviador ou médico, dedicou-se à música. O ídolo na época era Bob Nelson, um artista brasileiro que se vestia de cowboy e cantava música country em português. Incentivado pela mãe, cantou pela primeira vez em um programa infantil na Rádio Cachoeiro, aos 9 anos. Apresentou-se cantando o bolero, Amor Y Mas Amor. Como prêmio pelo primeiro lugar, recebeu balas. O cantor recordaria anos depois o momento, relatado na obra Roberto Carlos em Detalhes, de Paulo César de Araújo: eu estava muito nervoso, mas muito contente de cantar no rádio. Ganhei um punhado de balas, que era como o programa premiava as crianças que lá se apresentavam. Foi um dia lindo. Tornou-se então presença assídua do programa, todos os domingos, acreditando nos seus sonhos de cantar.
Roberto Carlos iniciou sua carreira em Cachoeiro no início dos anos 1950, cantando na Rádio Cachoeiro do Itapemirim ZIL-9. Em 1955 fez uma de suas primeiras excursões como artista contratado da rádio ao se apresentar com o elenco de Cachoeiro na Rádio Industrial de Juiz de Fora ZYT-9. Naquele tempo era apresentado como cantor de boleros brasileiro. Em 1959, Roberto Carlos lançou João e Maria Fora do Tom, um compacto simples, onde imitava João Gilberto. 2 anos depois, em 1961, ele lançava o primeiro álbum, Louco por Você. Imperial compôs boa parte das canções deste disco. O disco não chegou a ter tanto sucesso e hoje é uma raridade. 1961-1969, Jovem Guarda e consolidação do sucesso. Praça, de Carlos Imperial e Meu Bem, versão de Girl, dos Beatles, além de apresentar o programa O Pequeno Mundo de Ronnie Von, aos sábados, na mesma TV Record. A disputa cresceu quando correu o boato de que Roberto Carlos teria gravado a canção Querem Acabar Comigo, com um retrato de Ronnie Von bem à sua frente, fato este sempre negado pelo cantor. Outras rivalidades da Jovem Guarda alimentadas pela imprensa da época foram entre Jerry e Adriane, Vanderlei Cardoso, Vanderléa, Martinha, Erasmo Carlos, Carlos Imperial, Roberto Carlos e Paulo Sérgio, revelado com o sucesso Última Canção. Ainda naquele ano, Roberto Carlos fez em Cannes os primeiros espetáculos no exterior e participou de alguns festivais de música popular brasileira. No III Festival da Record, em 1967, atingiu o 5º lugar com Maria, Carnaval e Cinzas, de Luiz Carlos Paraná. Algumas pessoas hostilizaram a presença de um ícone da Jovem Guarda, tido como alienado, sob a ótica da época. A crítica não foi em vão. Anos depois ele estaria no Festival de Vinha del Mar, no Chile, concedendo palavras de extrema admiração ao ditador Augusto Pinochet. Em 1968, foi lançado o LP O Inimitável, numa clara referência ao cantor Paulo Sérgio, que era acusado de ser um imitador de Roberto Carlos. Disco de transição na carreira do cantor, que acabara de deixar o programa Jovem Guarda. O álbum teve influências na black music, soul, funk, e emplacou vários sucessos, como Se Você Pensa, Eu Te Amo, Te Amo, Te Amo, É Meu, É Meu, É Meu, As Canções Que Você Fez Pra Mim, todas parcerias com Erasmo Carlos, Ciúme de Você, de Luiz Airão, e Não Vou Deixar Você Tão Só, de Antônio Marcos. Ainda naquele ano, Roberto Carlos se tornaria o primeiro e único brasileiro a vencer o Festival de Sanremo, na Itália, com a canção Canzone per Te, de Sérgio Endrigo e Sérgio Bardotti. A mudança de estilo do cantor viria definitivamente em 1969. O álbum Roberto Carlos foi marcado por um maior romantismo em lugar dos tradicionais temas juvenis típicos da Jovem Guarda. Entre os sucessos deste LP estão As Curvas da Estrada de Santos, Sua Estupidez, e As Flores do Jardim da Nossa Casa, todas parcerias com Erasmo Carlos. Ainda naquele ano, foi lançado Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa, segundo filme dirigido por Roberto Farias e novo êxito de bilheteria. 1970-1980, do rock ao romantismo.
A década de 1970 marcaria o fim da Jovem Guarda e o início da carreira de Roberto Carlos como intérprete romântico com reconhecimento internacional. 56. O cantor seria o artista brasileiro que mais venderia discos no país. Várias das suas canções foram gravadas por artistas como Júlio Iglesias, Caravelli e Rei Conniff. Em 1970, o cantor fez uma bem-sucedida temporada de shows no Canecão, 57, dirigido pela dupla Luiz Carlos Miele e Ronaldo Boscoli, que produziram e dirigiram os shows de Roberto Carlos durante 24 anos. 58. No final daquele ano, foi lançado o álbum Roberto Carlos, que trouxe sucessos como Ana, Vista a Roupa Meu Bem, e Jesus Cristo, canção que também marcava sua aproximação com a religião católica. Em 1971, foi lançado Roberto Carlos a 300 km por hora, o último filme da trilogia dirigida por Roberto Farias e também um grande sucesso nacional. Ainda neste ano, foi lançado Roberto Carlos, disco que contou com os sucessos, Detalhes, Amada Amante, Todos Estão Surdos, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, homenagem a Caetano Veloso, que estava exilado em Londres, e Como o 2 e 2, de Caetano. O álbum Roberto Carlos, de 1972, repercutiu com Como Vai Você, de Antônio Marcos e Mário Marcos, A Montanha, e Quando as Crianças Saírem de Férias, além de ter sido o primeiro LP a atingir a marca de 1 milhão de cópias vendidas, e Roberto Carlos, de 1973, teve arranjos de Chiquinho de Moraes, Jimmy Wisner e Jimmy Haskell, com Rotina e Proposta, sendo as principais canções. Em 24 de dezembro de 1974, a Rede Globo exibiu um especial do cantor, que obteve um enorme índice de audiência. A partir daquele ano, o programa seria veiculado anualmente, sempre no final do ano. Em 1975, o grande sucesso seria Além do Horizonte. No ano seguinte, o cantor gravaria o novo LP nos estúdios da CBS em Nova York. O álbum lançou as canções Ilegal, Imoral ou Engorda, Os Seus Botões, e Minha Tia, homenagem à tia Amélia. Em 1977, Roberto Carlos gravou Muito Romântico, de Caetano Veloso, Cavalgada, e Pra Ser Só Minha Mulher, de Rony Von, que havia sido seu maior rival na época da Jovem Guarda, lançadas no disco natalino e que alcançaram os primeiros lugares nas paradas musicais. No ano seguinte, foi lançado Roberto Carlos, de onde se destacaram as famosas Café da Manhã, Força Estranha, de Caetano Veloso, e Lady Laura, esta última dedicada à sua mãe. O disco vendeu 1.500.000 cópias. Além de álbuns que vendiam mais de 1 milhão de cópias por ano, os shows de Roberto Carlos eram também disputados. Em 1978, o cantor percorreu o país por 6 meses, sempre com casas lotadas. Quando visitou o México em 1979, o Papa João Paulo II foi saudado com a canção Amigo, cantada por um coro de crianças. O evento foi transmitido ao vivo para centenas de milhões de pessoas no mundo. Roberto também se engajou na ONU em prol do Ano Internacional da Criança. Nesse mesmo ano, seu ex-mordomo Nicholas Mariano publicou o livro de memórias O Rei e Eu, que foi retirado das livrarias por meio de uma ação judicial movida por Roberto Carlos.
Década de 1980. No início da década de 1980, participou de outra campanha, dessa vez para o Ano Internacional da Pessoa Deficiente. Em 1981, o cantor fez excursões internacionais e gravou o primeiro disco em inglês, outros seriam lançados em espanhol, italiano e francês. Também gravou o disco anual, que contou com sucessos como Emoções, Cama e Mesa e As Baleias. Em 1982, Maria Bethânia participou do álbum anual no dueto Amiga. Era a primeira vez que o cantor convidava um outro artista para participar das gravações do disco. Roberto Carlos ainda teve o sucesso Fera Ferida, outra parceria com Erasmo. Em 1983, Roberto Carlos processou o jornalista Rui Castro por uma reportagem na revista Status que detalhava seus romances na época da Jovem Guarda. Em 1984, sua canção Caminhoneiro foi executada mais de 3.000 vezes nas rádios do país em um único dia e, no ano seguinte, Verde e Amarelo, bateria esta marca ao ser tocada 3.500 vezes. Em 1985, participou da campanha para ajudar as crianças da América Latina, na canção Cantar é Cantaras, ao lado de Júlio Iglesias, Glória Estefan, José Feliciano, Plácido Domingo, entre outros. Em 1987, Roberto foi homenageado pela Escola de Samba Unidos do Cabo Sul com o enredo Roberto Carlos na Cidade da Fantasia. Ganhou em 1988 o Grammy de Melhor Cantor Latino-Americano e, no ano seguinte, atingiu o topo da parada latina da Billboard. Ainda em 1989, teve grande repercussão com a canção Amazônia. No tradicional especial de fim de ano da Rede Globo cantou sucessos como Outra Vez, ao lado de Simone. Década de 1990. De final de ano na Rede Globo e não gravasse o disco anual. A gravadora Sony acabou lançando os 30 Grandes Sucessos Volume 1 e 2, uma coletânea dupla com os maiores sucessos da carreira de Roberto e uma faixa inédita, a religiosa, Todas as Nossas Senhoras, escrita com Erasmo, e também o álbum Mensagens, reunindo as músicas religiosas gravadas pelo cantor ao longo de sua carreira. Ainda em 99, uma compilação com 20 sucessos em espanhol do cantor foi lançada em países latinos, ganhando disco de ouro no Uruguai. Década de 2000, depois de um período de reclusão, Roberto Carlos retomou sua carreira com a turnê Amor Sem Limite, inaugurada em Recife, em novembro de 2000, título da canção, feita em homenagem a Maria Rita, de maior destaque no álbum lançado em dezembro daquele mesmo ano. Ainda naquele ano, o cantor rompeu o contrato com a gravadora Sony e CBS após 39 anos de parceria. Em 2001, Roberto recebeu inúmeras homenagens pelo 60º aniversário e gravou o álbum acústico MTV, depois de meses de negociações entre a Rede Globo e a MTV Brasil. O álbum trouxe 14 releituras em versão acústica para antigos sucessos, alguns cantados com a participação de artistas como Samuel Rosa, do Skank, em É Proibido Fumar, Tony Bellotto, dos Titãs, em É Preciso Saber Viver, entre outros. No ano seguinte, Roberto Carlos foi acusado pelo maestro Sebastião Braga de plagiar a melodia da sua composição, Loucuras de Amor, em O Careta, de 1987.
Também foi lançado o DVD acústico MTV, que logo seria retirado de circulação devido a problemas contratuais. Em comemoração aos 90 anos do Bondinho do Pão de Açúcar, o cantor fez uma apresentação para 200.000 pessoas no Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro. Em dezembro de 2002, Roberto Carlos foi condecorado com a Ordem do Mérito Cultural pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso na Biblioteca do Palácio da Alvorada. No final de 2003, apresentou-se no ginásio do Maracanãzinho, onde foram gravadas imagens para o tradicional especial natalino na Rede Globo, e também onde foi divulgado seu novo álbum, Pra Sempre, totalmente dedicado a Maria Rita. Com 9 canções inéditas, o disco contou com O Cadillac, única faixa escrita com Erasmo acróstico, cujas primeiras letras dos versos formam a frase, Maria Rita meu amor, e, todo mundo me pergunta, além da faixa título, Pra Sempre. Em janeiro de 2004, Roberto fez um show no Ibirapuera, em São Paulo, como parte das comemorações dos 450 anos da cidade. Em outubro do mesmo ano, o cantor lotaria o estádio do Pacaembu, também na capital paulista, na apresentação do show Pra Sempre e que seria lançado em DVD. Após iniciar tratamento terapêutico, ele também reconheceu publicamente sofrer de TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, síndrome que o levou a um comportamento excessivamente supersticioso e o fez abandonar do repertório dos espetáculos canções famosas como Café da Manhã, Outra Vez e Quero que Vá Tudo pro Inferno. Em entrevista coletiva, admitiu que poderia voltar a cantá-las, demonstrando os resultados do tratamento. Desde fevereiro desse ano, Roberto produz o show Emoções em Alto Mar em seu cruzeiro MSC Preciosa. No final desse ano, comemorou o 30º aniversário do primeiro especial para a Rede Globo e foi lançado o primeiro volume de sua discografia, Em uma Caixa por Década, que reúne seus discos em formato mini LP e sonoridade remasterizada. Em 2005, o Jornal do Brasil organizou uma votação sobre discos que emplacaram diversos sucessos ao mesmo tempo na música brasileira. Os primeiro e o segundo lugares ficaram com Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, de 1967, com sucessos como Eu Sou Terrível, Quando, e Como é Grande o Meu Amor por Você, e Roberto Carlos, de 1977, com sucessos como Amigo, Outra Vez, Cavalgada, Falando Sério, Pra Ser Só Minha Mulher, e Jovens Tardes de Domingo. Nesse mesmo ano, chegou a um acordo com o maestro Sebastião Braga, que o acusava de plagiar uma canção sua. Apesar do sucesso de vendas, os trabalhos recentes de Roberto Carlos continuam a desagradar a crítica, que o considera repetitivo. Ainda naquele ano, recebeu uma indicação e venceu o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Romântica, pelo álbum Pra Sempre ao vivo no Pacaembu. Em 2006, o GNR lança sua versão de Quero que Vá Tudo pro Inferno, contando, inclusive, com um clipe em que aparece o vocalista Rui Reininho. Essa nova versão fez parte do disco Continuação, o melhor de GNR Volume 3. Em dezembro, foi lançado Duetos, um CD com 14 canções e DVD com 16 faixas, que apresentava momentos tirados dos especiais gravados para a Rede Globo desde a década de 1970. No mesmo período, a editora Planeta lançou o livro Roberto Carlos em Detalhes,
de Paulo César de Araújo, uma biografia não autorizada sobre o cantor, resultado de uma pesquisa ao longo de 16 anos e reuniu depoimentos de cerca de 200 pessoas que participaram da trajetória de Roberto. Roberto Carlos repudiou a publicação, alegando haver nela inverdades, e anunciou sua intenção de retirar de circulação a obra. Ainda neste ano Roberto Carlos ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Romântica com Roberto Carlos 2005. Em janeiro de 2007, o cantor fez uma viagem à Espanha, onde gravou o primeiro álbum em espanhol em uma década, em vivo. A justiça deu ganho de causa a Roberto Carlos e o livro, Roberto Carlos em Detalhes, foi retirado das lojas ao final de fevereiro de 2007. Em 27 de abril de 2007, após longa audiência no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, foi determinado o recolhimento de todos os exemplares do livro. Em junho, fez apresentações no Canecão. Além de participações especiais dos cantores Gilberto Gil e Zeca Pagodinho, dos jornalistas Nelson Mota e Leda Nagli e atores e atrizes consagrados, o repertório do show contou com a íntegra de É Preciso Saber Viver, canção cujo verso, se o bem e o mal existem, o cantor se recusava a cantar fazia muito tempo, em função do toque transtorno obsessivo, de que falou descontraído e apontando melhoras. Em 2008, Roberto e Caetano Veloso fizeram juntos um show em tributo a Antônio Carlos Jobim que foi registrado no CD e DVD Roberto Carlos e Caetano Veloso e a música de Tom Jobim. Nesse show participaram com eles Jacques Morelenbaum, Daniel Jobim e Vanderlei. Na ocasião em que completou 50 anos de carreira, em 2009, iniciou a turnê Roberto Carlos 50 anos de música, cuja primeira apresentação foi em Cachoeiro de Itapemirim, sua cidade natal, no dia em que o rei completou 68 anos. O show foi no Estádio Sumaré, em 19 de abril daquele ano. Em abril, aconteceu o show Elas Cantam Roberto Carlos, no Teatro Municipal de São Paulo, que contou com a participação de grandes cantoras nacionais como Adriana Calcanhoto, Alcione, Ana Carolina, Cláudia Leite, Daniela Mercury, Fafá de Belém, Fernanda Abreu, Ivete Sangalo, Luísa Posse, Marina Lima, Martinalha, Nana Caymmi, Paula Toller, Rosemary, Sandy, Vanderlei, Zizi Posse, a apresentadora Hebe Camargo e a atriz Marília Pera. O show foi exibido pela Rede Globo em 31 de maio de 2009, e lançado em CD e DVD, com o mesmo nome de Elas Cantam Roberto Carlos, em 15 de outubro de 2009. Roberto Carlos foi considerado pela revista Época um dos 100 brasileiros mais influentes do ano de 2009. Década de 2010. Em 17 de março de 2010, gravou o CD e DVD Emoções Sertanejas ao lado de artistas da música sertaneja, como Paula Fernandes, Victor e Léo, Bruno e Marrone, César Menotti e Fabiano, Gian e Giovanni, Tinoco, Sérgio Reis, Dominguinhos, Milionário e José Rico, Chitãozinho e Chororó, Almir Sater, Daniel, Leonardo, Nalva Aguiar, Roberta Miranda, Martinha, Elba Ramalho, entre outros. O especial foi exibido pela Rede Globo no dia 1º de abril do mesmo ano e lançado em CD e DVD meses depois.
Pela primeira vez desde 1974, Roberto Carlos fez um show gratuito ao vivo na praia de Copacabana no dia 25 de dezembro de 2010 para um público de 700 mil pessoas e transmitido ao vivo pela Rede Globo. O show contou com participações especiais do grupo de pagode Exalta Samba, dos sertanejos Bruno e Marrone e da cantora Paula Fernandes, do sambista Neguinho da Beija-Flor e a bateria da Escola de Nilópolis, que levou em seu desfile a vida do rei Roberto Carlos para o Sambódromo no Carnaval de 2011, além de um coral de 200 crianças da comunidade da Rocinha. Em 19 de abril de 2016, Roberto Carlos, em comemoração aos seus 75 anos, realiza no Estádio Sumaré, na sua cidade natal de Cachoeiro de Itapemirim, um show para 12 mil pessoas. Também em 2016, Roberto Carlos voltou a cantar a canção Quero que vá tudo pro inferno, depois de 30 anos no especial daquele fim de ano e afirmou que melhorou do toque, transtorno obsessivo compulsivo. Ponto.